Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa devocional, como combinamos, né? E antes de qualquer coisa, nós vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre essa pequena lição que vamos trazer e que você seja assim abençoado, aprenda mais e mais da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhinhos, chama o papai, chama a mamãe. Vamos orar todos juntos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que aprenderemos um pouco mais da Tua palavra. O Senhor nos ajude, ó Deus, a entendê-la, a compreendê-la e principalmente entender quem é esse Deus que servimos e também o que Ele fez por nós. Abençoa as nossas vidas, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler alguns versículos do Evangelho de João, o capítulo 13, até o versículo 20, certo? Nós vamos ler alguns versículos hoje, mas você pode ler com a sua mamãe, com seu papai, até o versículo 20. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se a ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Estamos vendo lições que antecedem o dia da Páscoa, né? Lá no Novo Testamento. Então, ontem falamos sobre a entrada triunfal do Mestre. E esses versículos que eu li aqui está falando sobre os últimos momentos que Jesus passou com seus discípulos, passou ali na cidade de Jerusalém, antes da sua morte e da sua ressurreição. E esse daqui foi um dos momentos que antecede a missão que estava para ser completada, a missão que Jesus veio, que estava para ser completada. Era um cenário pronto, era um cenário que mostrava a última vez que ele estava ali em comunhão com seus discípulos, participando daquela refeição. E então, em um momento ali daquela refeição, Jesus, ele se levanta e ele vai fazer um serviço, ele vai fazer um costume que era um costume dos judeus. Eles tinham esse costume como uma forma de hospitalidade. Aquele que chegava à sua casa, o servo, o escravo, lavava os pés daquela visita. Então era um costume dos judeus. Então a gente entende que Jesus, nesse texto, ele se dispôs a fazer algo como um servo fez. Então, quem estava lá naquele momento? Os 12 discípulos. Eles estavam lá, eles viram o mestre se levantar e pegar aquela água, despejar numa bacia, cingido com uma toalha. Era uma tarefa de um servo. E Jesus é o Senhor, Jesus é o mestre. Mas ele não pensou em deixar passar aquele ensinamento sobre a humildade. O próprio título fala, Jesus lava os pés dos discípulos. Lava como algo que ele quis mostrar para os discípulos. Os discípulos, eles tinham que ter a mesma atitude de servo que teve o próprio Jesus. Jesus, ele não pensou duas vezes em tomar aquele encargo para ele mesmo e mostrar, dar um exemplo aos seus seguidores ali. Eram os últimos momentos que eles passavam juntos. Quantas coisas eles viveram, aqueles discípulos presenciaram, mas nenhum ali fez essa lavagem dos pés do mestre. Então o mestre pegou, ele mesmo fez ali um momento e ele se dispôs a se humilhar ali e fazer aquela atitude de servo. Era uma purificação simbólica. Era um costume dos judeus de lavar os pés. Mas ele também fala que nem todos estavam limpos. Olha só, se a gente for ler
a outra parte, lá do versículo 10, ele falou: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Este versículo é uma referência de que ele sabia que entre os 12 ia se levantar o traidor. Nem todos estavam limpos. Então, o que significa, crianças, essa lavagem com a água dos pés? Significa para nós hoje uma purificação do Espírito Santo em nós. Jesus estava mostrando muito mais do que somente um costume judeu. Ele estava mostrando que quem estava com ele como servo, essa pessoa estava purificada, estava limpa, limpa dos seus pecados. A água que nos purifica é a palavra de Deus. Esta é a água pura que limpa os nossos corações. Então, aquele que já encontrou a palavra de Deus, entendeu a missão de Cristo aqui nessa terra como Salvador, essa pessoa está limpa. E essa pessoa ela tem que se sujeitar a Deus como serva. Ela tem que se sujeitar a Deus com humildade. Daí eu te pergunto, você sabe o que é humildade? Humildade é estar dependente de Deus. Muitas vezes nós confundimos humildade com uma pessoa muito pobre, com uma pessoa que não tem comida, que não tem recursos. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Na Bíblia significa que humildade é dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Tudo o que eu faço depende de Deus. O meu sucesso vem de Deus. Eu não sou nada sem Deus. Isto é humildade, crianças. Então nós temos que pensar sobre a nossa vida. Assim como Jesus fez lá com os discípulos, ele fez aquela atitude para eles pensarem. Será que eles estão sendo humildes? Será que eles estão dependentes de Deus naquele momento, naqueles últimos dias? E nós também. Será que diante das dificuldades, diante desse Cristo, será que nós estamos dependendo dele em tudo nas nossas vidas? Ele mostrou também, através dessa lição do lava-pés, ele lembrou também que cada um pode ser humilde, praticando nos relacionamentos o serviço um para com o outro. Então, humildade é dependência de Deus. E entre um relacionamento entre eu e você, nós temos que ser servos. Nós temos que ter a atitude que o Mestre teve. Aquela atitude de servir um ao outro. Quem é dependente de Deus, quem pratica a humildade, entendendo que sem Deus nós não somos nada, essa mesma pessoa, ela tem o coração de servo, o coração que se coloca à disposição do outro para servir, para ajudar. Precisamos pensar, será que nós estamos servindo as pessoas? Será que nós estamos tendo esta dependência de Deus diante de tudo que a gente tem visto nesses últimos tempos? O Filho de Deus, ele não rejeitou o mais humilde serviço ali, junto com seus discípulos. Ele não rejeitou, ele fez, e isso foi uma lição maravilhosa, marcante para aqueles discípulos, né? Pedro também até foi convidado para que Jesus lavasse os pés. E ele falou, mestre, mas lavar os pés, eu é que deveria lavar os seus pés. Jesus falou, Pedro, se você não deixa eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele quis dar o exemplo maior. Por isso nós estamos na dependência de Deus, imitando a Cristo como servos. Cristo era o mestre e ele se sujeitou à tarefa mais humilde. E logo mais viria humilhação, logo mais viria a cruz. Então ele fez um serviço que aos olhos até dos discípulos era um serviço que não era para um mestre, para um senhor,
mas Ele fez como exemplo. E que possamos estar aprendendo deste exemplo de Cristo. Possamos estar dependentes de Cristo. No mesmo momento ali, no versículo 13, Jesus falou assim: vós me chamais o Mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então, Jesus sendo o Mestre, Jesus sendo o Senhor, Ele fez ali uma atitude de humildade, mostrando também que nós, seguidores de Cristo, nós cristãos, podemos ser humildes, dependentes de Deus, totalmente nas mãos do Senhor, do Salvador, e possamos praticar essa humildade, servindo uns aos outros. Com os nossos talentos, nós podemos praticar a humildade. Que Deus assim nos abençoe, que possamos ter esse coração desprendido para sermos dependentes de Deus. Porque logo mais, nos fatos adiante, vamos ver a excelência, né, da missão que Cristo fez. Aqui estava prestes a ser completada, neste evento do lava-pés. Que Deus assim nos abençoe. E vamos orar nessa hora? Que Deus sonde o nosso coração, para que a gente tenha essa dependência de Deus. Em toda e qualquer circunstância, que a dependência de Deus esteja na nossa vida, no nosso coração. Porque Ele é o Mestre e o Senhor da nossa vida, né? Então vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esta porção da Tua Palavra. Te agradecemos porque a Tua Palavra nos purifica. A Tua Palavra é algo que vem ao nosso coração transformar as nossas vidas e as nossas atitudes. Que através dessa lição maravilhosa do que Jesus lavou os pés dos discípulos, que possamos aprender, assim como Jesus ensinou naquela época, que possamos aprender hoje, que nós devemos ter a humildade. E a humildade, ó Deus, é depender do Senhor. A humildade é servir uns aos outros, é ter o nosso coração, a vontade de servir. Que o Senhor assim nos ajude, ó Pai, a estarmos, ó Deus, servindo uns aos outros e principalmente, diante de toda e qualquer situação, estarmos dependentes do Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Mestre, que o Senhor é aquele que nos deu o exemplo maior para que possamos imitá-lo. Que em nome de Jesus o Senhor faça isso com as nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Até mais!